Bom, e agora a gente fala sobre a escalada de tensão entre Estados Unidos e Venezuela. O presidente Donald Trump afirmou, que descarta uma guerra e tem intensificado as apreensões contra petroleiros na região do Caribe. Sobre isso, nós conversamos com o professor de Relações Internacionais, Marcos Vinícius de Freitas, que segue ao vivo aqui no Jornal da Manhã. Já começa cumprimentando e perguntando, sobre as últimas ações, porque a última notícia que a gente teve é que aviões, F-18, caças F-18, sobrevoaram Caracas, a região ali da Venezuela. Bom dia, professor. Hoje é um prazer conversar com vocês sempre, É uma questão complexa, no sentido de que o presidente Trump, que se dizia, e prometeu que os Estados Unidos não teriam aí uma atuação ativa no cenário de guerra, isso é uma contradição àquilo que ele vinha afirmando anteriormente. E nós vemos que ele o fez e tem feito esta ação na Venezuela, debaixo e levando em consideração argumentos diferentes. Inicialmente era a questão do tráfico de drogas e a Venezuela como sendo um ponto importantíssimo do tráfico de drogas, o que se revelou aí como sendo uma notícia falsa, A Venezuela não produz drogas, o máximo que ela tem sido utilizada ali talvez seja como ponto de lançamento, mas não efetivamente um país que seja responsável por toda a droga que entra nos Estados Unidos. Em segundo lugar, e agora esta é a alegação, de que ele quer ali uma restituição das expropriações feitas pelo governo Chávez com relação às empresas de petróleo e, de alguma forma, controlar o petróleo da Venezuela, que até recentemente ele dizia que era lixo, mas que interessa para os Estados Unidos fazer o refino. Então, nós observamos aí uma série de discursos inconsistentes por parte do governo Trump, mas o que nós temos claro nesse processo todo é a tentativa da reafirmação dos Estados Unidos como a principal potência hegemônica regional e, com isso, tentar afastar qualquer tipo de influência da China ou da Rússia na região. E aí nós temos que levar também em consideração o fator ideológico por parte de Marco Rubio e da comunidade cubana, que de alguma maneira influencia todo este processo. Agora, o fato é de que ninguém na região quer uma intervenção, quer uma ação militar, mas tampouco ninguém na região quer que Maduro siga no governo, justamente pelos problemas que ele tem gerado para a Venezuela, que são enormes e que têm impactado também a América do Sul e outros países em razão da questão dos fluxos migratórios. Professor, o senhor tocou num ponto que eu quero falar agora com o senhor, que era justamente a minha pergunta, sobre a troca de farpas entre Nicolás Maduro e o presidente Donald Trump sobre a questão do petróleo, que foi justamente essa questão da última semana. É possível que a Venezuela tenha roubado o petróleo dos Estados Unidos? Queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso. Essa é uma alegação absurda, Paula, porque o petróleo venezuelano é recurso da Venezuela, é recurso do país, e o país tem aí a capacidade de tomar a decisão que quer com relação à forma como utiliza os seus recursos. A alegação que ele faz é de que, na ocasião em que Chávez assumiu o poder, ele fez ali a expropriação das empresas de petróleo e forçou-as, muitas vezes, a fazer acordos com a PDVSA, que é a empresa venezuelana de petróleo. Mas até hoje, por exemplo, a Chevron, que é americana, continua operando na Venezuela. Então, esta alegação não encontra eco até mesmo nas empresas de petróleo que operavam anteriormente na Venezuela e que não gostariam, Isso aqui é importante de enfatizar, de entrar numa situação que vai ser politicamente complexa nos próximos anos. Nós não podemos esquecer que a saída de Maduro não implica aí uma total mudança imediata no governo venezuelano. Em segundo lugar, porque as empresas de petróleo estariam aí
necessariamente entrando num país que terá instabilidade econômica e política. E, claro, isso pode ter um impacto no preço do petróleo, mas não justificaria, por exemplo, os enormes investimentos que essas empresas teriam de fazer. Então, a alegação de Trump de que os venezuelanos roubaram o petróleo dos Estados Unidos é completamente incoerente, inconsistente, mas que gera preocupação também em outros países da região, porque qualquer movimentação pode ser considerada como uma justificativa para a ação. E considerando que os Estados Unidos exploram petróleo na Colômbia, no Equador, no Peru, são preocupações que podem se estender aí para toda uma região, justamente com medo de tomar qualquer iniciativa com relação a essas empresas que muitas vezes podem estar, de fato, explorando os países onde operam. Professor, participam também da nossa conversa os nossos analistas aqui no estúdio, Acácio Miranda, Henrique Kriegner. Começando pelo Acácio, então, com a próxima pergunta. Bom dia, professor. Essa semana foram divulgados números de avaliações internas do governo Trump e a gente percebeu uma pequena queda. Essa queda ou fatores internos, políticos internos nos Estados Unidos, acabam influenciando a postura dele em relação à Venezuela ou é muito difícil nós fazermos essa associação? Não, é diretamente associado, né? Nós sabemos que o presidente Trump é um presidente que governa, não é, prestando muita atenção nos números. Isso para ele é essencial, justamente porque ele sabe que é presidente de um mandato só e que tem muito medo aí de se transformar imediatamente num pato manco com uma reversão no cenário eleitoral do próximo ano em razão das eleições de meio de mandato. Então ele governa, claro, olhando sempre para a opinião pública. E muitas das coisas que ele prometeu, de fato, não foram entregues. E um cenário de guerra aí teria duas consequências. Uma, poderia piorar muito a situação dos Estados Unidos, da situação política de Donald Trump dentro dos Estados Unidos, uma vez que não contasse com o apoio da população, mas poderia ser utilizado no caso de tentar aí esconder alguma ação que o governo tenha tomado, ou mesmo aquela questão dos arquivos que se fala tanto a respeito do Epson, e justamente ele pode ser utilizar isso para tentar distrair a opinião pública nessa situação. Isso foi uma prática muito corrente no governo Clinton. E como o governo Trump, até este momento, não tem aí nenhuma, além dos arquivos Epstein, não tem nada assim que seja e que justifique uma ação militar para tirar a atenção do foco do governo em determinada situação, não me parece que seja aí uma razão para atuar nesse processo. Mas o fato é de que o presidente Trump sentiu nas eleições que houve este ano nos Estados Unidos uma pequena mudança já no eleitorado e por essa razão que ele começa a se preocupar com aquilo que pode acontecer no próximo ano nas eleições de meio de mandato. Perfeito, professor. Nosso comentarista Henrique Kriegner, aqui nos estúdios da Jovem Pan, também faz uma pergunta. Professor, bom dia. Essa semana, o próprio, na verdade, repetidas vezes, né, o próprio Vladimir Putin da Rússia fez uma declaração dizendo que seria um erro fatal se os Estados Unidos fizessem qualquer tipo de intervenção, uma guerra ou mesmo uma operação em território venezuelano. Como o senhor acha que seria uma retaliação por parte da Rússia caso essa operação de fato aconteça? Seria um envio de tropas, de armas, ou que tipo de relacionamento poderia desencadear daí? Quais seriam as consequências para o cenário internacional como um todo? Eu acredito que, no caso, ele faria exatamente aquilo que a OTAN tem feito com relação à Ucrânia, não é? Aquela auxílio, não é, de entrega de armas e de fornecimento de equipamento militar, sem estar diretamente envolvido no conflito, não é? Então, com a guerra da Ucrânia, nós aprendemos aí uma nova técnica utilizada pelos países ocidentais, que é de fornecer equipamento sem estar diretamente declarando uma guerra contra o outro país. Então, a Venezuela, infelizmente, se transformaria
neste processo todo, numa guerra de procuração, desta vez não dos Estados Unidos contra a Rússia, mas aí um payback, né, de Rússia contra Estados Unidos, podendo inclusive até, né, incluir a China nessa história toda. Parece que a impressão que se tem é de que os chineses não pretendem ter uma atuação neste processo, mas a ideia que se tem é justamente que poderia ser utilizada a mesma moeda e a mesma estratégia que foi feita pela OTAN dentro do cenário da Ucrânia. Então, isso seria ruim, porque poderia levar aí a uma situação de guerra prolongada e nós teríamos todas as consequências resultantes disso. E o Brasil, como país que tem fronteira com a Venezuela, ressentiria aí o fluxo migratório que certamente cresceria em razão de qualquer conflito na região. Bom, professor, em relação também ao nosso país, o governo brasileiro, de que forma que deve se manifestar? Porque a gente já viu algumas falas do Lula, né, afirmando que vai tentar intervir, tudo, só que a gente está numa situação também onde acabamos de resolver uma questão sobre a taxação e aí qualquer fala também pode gerar uma rusga ou uma possibilidade até de ruptura com os Estados Unidos? Olha, nós temos que nos acostumar também que os Estados Unidos são para nós um parceiro comercial importante, mas nós somos concorrentes também, não é? Tanto dentro do hemisfério, como também na nossa pauta comercial, com relação à China, com relação à Ásia, e que certamente vários pontos de discórdia surgirão nesse processo todo. E a gente observou que a taxação do Brasil teve muito mais a ver com a questão com o fato de o Brasil fazer parte aí do BRICS e por fazer parte do BRICS, foi punido com esta tributação, que aconteceu também com China, com Rússia, com Índia, com a África do Sul. Então foi muito mais este motivo. Agora, isso vai fazer parte da nossa agenda. Agora, com relação à atuação na Venezuela, nós não podemos esquecer que o Brasil também, desde o governo Fernando Henrique, tem aí uma culpa de ter fomentado, de ter apoiado, né, o governo Chávez e o governo Maduro durante vários momentos em que eles precisaram aí de apoio econômico ou de uma integração maior dentro do cenário econômico da América do Sul. Então, isso é um aspecto importante que nós não podemos deixar de ignorar, porque a partir do momento em que o presidente Chávez brigou ali com o presidente Uribe, o Brasil se beneficiou da relação comercial com a Venezuela. Então, esse foi um problema que os venezuelanos têm aí, pelo fato de o Brasil ter apoiado a Venezuela em momentos cruciais que fizeram e que fortaleceram o governo Chávez no governo. Agora, a função na administração do país, mas a função aí do governo brasileiro nesse sentido é de incentivar, não é, a uma mudança, a uma transição pacífica e buscar, dentro do seu histórico, com que qualquer administração que vier a assumir a Venezuela possa governar, seja por meio de uma anistia, aqueles que se encontram presentemente no poder, e também, se for necessário, oferecer asilo para aqueles que vierem a sair do governo venezuelano em razão de uma troca efetiva de governo. E, professor, só para a gente encerrar, aproveitando o gancho aqui da pergunta do David de Tarso, como que você vê para 2026, para o próximo ano, a relação entre o presidente Donald Trump e o presidente Lula, depois de tantos imbróglios, tantas situações difíceis nesse ano de 2025? O senhor vê uma relação boa, uma relação em ascensão aí para o lado positivo? Eu não acho, Paula, justamente por aquilo que eu comentei antes, né? O Brasil é concorrente dos Estados Unidos com relação ao mercado chinês. A China investiu bastante no Brasil aí, e uma mensagem que ficou muito clara, por exemplo, durante esse período, é de que a China não comprou nenhum quilo de soja dos Estados Unidos, justamente por contar com o Brasil como parceiro importante. E o Brasil, ao fazer parte do BRICS e deste contexto de reorganização da governança global, obviamente que o presidente Trump, que tem aí toda esta política de América para os americanos, de restauração da doutrina Monroe, não vai achar e não vai não vai cultivar com o governo brasileiro uma política de aproximação. Então, e isto também é importante, esta resistência
por parte do Brasil, porque o presidente Trump, ele não gosta, não é? Ele admira a vassalagem, mas ele não gosta porque ele entende que os países que ele trata melhor são aqueles que, de alguma forma, são entendidos como competidores dos Estados Unidos. Então, nós vimos aí a forma como os Estados Unidos trataram, por exemplo, Canadá, México e União Europeia, que tem uma relação muito mais próxima, às vezes, do que o Brasil nesse processo todo, e que foram grandemente afetados pelas políticas que o presidente Trump implementou. E aqueles que, de alguma forma, resistiram, conseguiram reverter o cenário, porque ele prefere aí muito mais que os países tenham uma postura mais competitiva e que saibam aí administrar a agenda internacional. Por sorte, o Brasil pode encontrar dentro da Ásia, na China, na Associação dos Estados do Sudeste Asiático, das Nações do Sudeste Asiático, outras opções para expansão global, e isso é importante. A diversificação é o nome do jogo no cenário internacional atual. Nós conversamos com o professor de Relações Internacionais, Marcos Vinícius de Freitas, a quem eu agradeço demais a presença aqui no Jornal da Manhã. Sempre um prazer estar com vocês.